Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje retiramos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então, Paulo está nos dizendo que precisamos descruzar os braços, não é? Sair da inércia, movimentar-nos, porque afinal de contas o tempo vale ouro e nós não podemos desperdiçar o tempo que temos aqui para nos evoluir, não é? Para evoluirmos. Então, o tempo passa, a vida acontece, a distância separa, as crianças crescem, os empregos vão e vêm. Então, o amor fica mais frouxo também, não é? As pessoas não fazem o que deveriam fazer, o coração se rompe, os pais morrem, os colegas esquecem os favores, as carreiras terminam, a aposentadoria chega, os filhos seguem a vida como tão bem ensinamos, não é? E é necessário que sigam a vida, não é? Faz parte do crescimento de cada um. E os amigos, os verdadeiros amigos, estão lá. Não importa quanto tempo, quantos quilômetros estão entre nós e eles, né? A distância. Um amigo nunca fica distante do alcance de uma necessidade, torcendo por nós, intervindo em nosso favor, esperando-nos de braços abertos e abençoando a nossa vida. Esse é um verdadeiro amigo e que são joias raras. Nos compreendem, nos fazem sorrir, nos encorajam ao sucesso, a prosseguirmos, não é? Eles emprestam um ouvido, nossa, isso não tem valor que pague, não é mesmo? Porque quando necessitamos de falar com alguém, de um ouvido realmente, eles compartilham uma palavra de atenção conosco, de ânimo, de coragem, e sempre abrem os seus corações para nós e nós a eles. Né? Nos entregamos nessa relação de amizade tão salutar e tão saudável. E quando a velhice chega, não existe mais o gostoso do que os velhos amigos, relembrar as velhas histórias, não é? E por isso que o tempo é a oportunidade que Deus nos dá para desenvolvermos as nossas aptidões, fazermos amigos, enfim, crescermos na vida. E na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício para cada um de nós. A humanidade em geral recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante. Isso é natural, não é? Constantemente, Deus, através dos nossos mentores espirituais, emite ideias de progresso, de desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a semente de acordo com as suas possibilidades e as suas habilidades existenciais. Não estamos vendo isso agora nessa pandemia? Quantas pessoas desenvolveram outras habilidades, perderam o emprego e acabaram se descobrindo de outra forma, não é? Muitas pessoas aconteceu isso. Então, não deixe que as horas e os minutos do seu dia passem sem um real proveito e que você persista nisso, aproveite esse tempo, né? Porque tempo não aproveitado é tempo que não volta mais, é que nem a água do rio. A água do rio passou, ela não vai voltar mais no mesmo lugar, não é? Aproveitar o tempo será dar importância às coisas que são importantes realmente, não menosprezar o valor dos minutos. Comece com disciplina. Disciplina é essencial. Disciplina pede ordem.
Ordem pede atenção, e quem é disciplinado encontra sempre tempo para fazer tudo o que deseja. Isso está lá no livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca, na lição 77. E em um dos livros bíblicos, o Eclesiastes, há um texto de grande beleza, é o capítulo 3. Esse texto ele é atribuído ao rei Salomão, que agia com extrema justiça e tinha uma excelente sabedoria. Por isso que soube tão bem conduzir, não é? Filho de Davi, Salomão foi filho de Davi, não é? E versa sobre o tempo, que é uma preciosa lição, esse capítulo 3. Ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito sob o céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, né? Tempo de derrubar, tempo de edificar, de chorar, de rir ou de dançar, de abraçar, de afastar-se, buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Vejam só que sabedoria, não é? E essa é uma sábia avaliação do ritmo e das leis que regem a vida, porque afinal de contas, nascemos quando precisamos de mais experiência na Terra. Então, necessário colocar em prática tudo aquilo que nos aperfeiçoamos na espiritualidade. E quando chegamos aqui, às vezes não lembramos, na maioria das vezes não lembramos, e se não aproveitarmos esse tempo, acabamos perdendo. E devemos deixar o nosso corpo no momento exato que já tivermos cumprido a nossa missão aqui na Terra. Aí uns falam, foi tão novo, né? Foi tão velho, enfim, nem antes nem depois, mas no exato momento que Deus nos convida a voltar à nossa casa espiritual. Porque cada um tem a sua missão e cada um tem o seu tempo exato de cumprir essa missão. Uns mais novos, outros mais velhos, não é? E a hora certa para falar é quando nos dispomos a consolar o que chora, aqueles amigos que falamos no início, né? A emprestar o nosso ombro, a dar um conselho, o momento de silenciar quando basta segurar a mão de alguém e transmitir a sua solidariedade. Há momento de silenciar. E há o momento de calar, para não ofender, magoar ou maltratar. Também existe esse momento certo. Há o momento de plantar e o de colher, não é? Não podemos esquecer que tudo o que semeamos livremente, seremos obrigados a colher mais tarde. É uma lei universal chamada causa e efeito, não é? A vida nos devolverá na exata medida do que fizermos. O relógio divino não atrasa e nem adianta. A sua pontualidade está sempre em harmonia com a lei de causa e efeito. Seríamos tão mais felizes se observássemos o momento adequado de todas as coisas. Mas nós nos atropelamos muitas vezes, né? E a vida requer olhos atentos, né? Não apenas os olhos físicos, mas as janelas da nossa alma, que são capazes de identificar as necessidades e potenciais alheios. As almas sensíveis reconhecem a hora certa de agir, diz o texto de Eclesiastes, que não há coisa melhor do que alegrar-se e fazer o bem. Realmente, não é? Somente um sábio seria capaz de dizer tão profunda verdade com tanta simplicidade. Viver contente com todos os aprendizados que a vida traz. É uma arte viver assim. É pouco praticada e quase desconhecida, não é? Infelizmente.
saber alegrar-se com as pequeninas coisas de todo dia, saber dar valor a tudo, realmente a tudo aquilo que nos acontece. Descobrir poesia em uma flor. Vejam, a flor, ela transmite uma beleza imensa nos luares, não é? No entardecer. Veja só, tudo isso faz parte do tempo que estamos aqui. E fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem e sem olhar o lugar, simplesmente fazer o bem a quem está do nosso lado naquele momento que se apresenta naquela hora, não é? Então, esse sentimento de admiração à obra divina que fez Salomão a escrever: eu sei que tudo quanto Deus faz é para sempre. Nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. Viu? Sim, diante da obra divina, não é? Só nos cabe entender que nada acontece sem que o Pai saiba e permita. Nada. Nenhuma folha, não é? Nenhuma folha cai sem que o Pai saiba e permita que isso aconteça. Então, vamos fazer uma reflexão sobre o tempo que estamos aqui e tudo aquilo que empregamos no nosso dia, porque o tempo faz com que tenhamos a necessidade de fazer tudo bem feito com disciplina. O mais importante é a disciplina, não é? Porque quando somos disciplinados, nós conseguimos repartir o nosso dia e dividir e conseguir realizar tudo aquilo que necessitamos. Valorize cada momento que você tem e valorize-o mais porque você divide com alguém especial o bastante para você gastar o seu tempo. E lembre-se que o tempo não espera por ninguém. Ontem é história, amanhã é um mistério, não é? Hoje é uma dádiva de Deus, por isso é chamado presente. Então, que possamos fazer uma ótima reflexão e que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.